Sinara Menezes, já estamos aqui com o ex-governador e pré-candidato a governador pelo PSB, Márcio França. Sobe na jangada. Tudo bem, Márcio? Como estamos? E aí, tudo bom? Estou aqui, ó. Você sabe que nós somos meio cringe, né? Esse pessoal da nossa idade me falaram que a gente é cringe, que a gente não é muito bom nesse negócio de localização no mundo virtual, né? Não, eu falei para o Lula isso, eu falei, ô Lula, se a Tabata me disse que ela é cringe, imagina eu e o Lula. Sinara Menezes é toda antenada, já lhe adianto. Mas fale, pode perguntar. Fala, Renato. Eu sou uma nerd, uma nerd tardia. Governador, vamos lá, vamos direto ao ponto. Como é que está o status dessa questão para a candidatura do acordo PT e PSB e a sua candidatura do Haddad ao governo de São Paulo? Depois do jantar de sexta, temos novidades? Olha, para mim está tudo ok, conforme foi combinado, né? No dia seguinte daquele jantar das prerrogativas, que para mim era um ápice importante, né? O jantar da prerrogativa, no dia seguinte nós fomos no Instituto Lula. Eu, nosso Paulo Câmara, o João, Carlos Siqueira, Tavo Okamoto, Lula, Haddad e Gleice. E o combinado é o que está sendo feito. Os estados que nós governamos, nós indicamos, dentro das prerrogativas, né? Os estados que o PT governa, o PT indica, para evitar conflitos. E nos estados onde houver uma divergência mais consistente, vamos para algum tipo de avaliação. E foi o que o Lula repetiu naquele debate que ele fez, uma espécie de palestra, né, acho que foi na sede do PT, não sei, com vários jornalistas, ele fala isso. E a Gleice repetiu agora esses dias para a Andréa Sadi. Ou seja, embora a pesquisa nem sempre seja um critério muito justo, porque você pode apoiar alguém que está na frente e depois aquela pessoa acaba perdendo, né? Mas ela é um critério. E aí, então, esse é o critério. Coloca todos os nomes dos candidatos atuais e mais o meu nome. Aí vai dar um número. Coloca todos os nomes, coloca o nome do Haddad. Vai dar um outro número. Quem estiver melhor colocado tem a prerrogativa de poder escolher primeiro, digamos assim. E eu ainda defendo que, se o Boulos quiser, também pode colocar o Boulos numa terceira opção, e se ele estiver também na frente, também seria justo. Acho que isso me parece o critério que é o que está em andamento, né? Agora, detalhes... Quando seria essa pesquisa, governador? Na hora que quiserem. Eu sugeri que fosse feito mais para frente, porque tem uma opinião pessoal que nós não devemos perder tempo com esses assuntos que, na minha visão, são muito menores do assunto principal. No dia da prerrogativa, nós saímos de lá, a sensação que tinha era... A única dúvida era: vai ganhar no primeiro turno ou não vai ganhar no primeiro turno, mas vai ganhar. Isso faz 2 meses. E faz 2 meses que nós estamos discutindo federação, 17%, 21%, Márcio França, Haddad, Beto Albuquerque. Sinceramente, a população detesta esse negócio de partido. Imagine federação de partido. Aí eles detestam 10 vezes, né? É o ó do Borogodó. É um assunto chato. Então, o relevante nós temos um campo democrático que nós entendemos que tem que ter uma representação e que nós temos um nome que é competitivo. E o outro campo, que é menos democrático, vai ter o seu candidato, que é competitivo também. E essa é a disputa real. É o que aconteceu na Alemanha, nos Estados Unidos, no Peru, disputas apertadas. Se pudermos, né, matar a eleição no bom sentido, quer dizer, deixar a eleição num turno só, acho muito confortável, acho importante para a democracia, uma passagem importante até para o próximo governo. E para fazer isso, cada um tem que fazer seus gestos generosos. É evidente que, se for afinidade, quem tem mais afinidade com o Lula? O Haddad. Claro, seria até injusto não ser. Se eu fosse petista, eu preferia quem? O Haddad. Né?
Aliás, se eu fosse petista, eu preferia a Gleice de vice. Acho que ela é a pessoa mais correta para ser vice, a pessoa mais leal, enfim. Mas a vida não é assim. A vida não é por correção ou por afinidade. É para você buscar ampliações, né? Para você correr menos riscos. Agora, são 20 portas e um candidato, que é o Lula. Em 10 portas, ele ganhará no primeiro turno. Em 9, no segundo turno. Em uma, ele perde a eleição. Aí a pergunta é, nós vamos insistir em ficar arriscando, né? E abrir uma porta errada? Ou alguém supunha que o Bolsonaro ia ser presidente da República? Ninguém supunha. Sendo franco, ninguém da política podia supor que o Bolsonaro ia ser presidente. E ele foi. Ele foi eleito, né? Então, na minha visão, quanto menos risco se correr, melhor. Muito bem. Senador Menezes. O Kassab, do PSD, ele está fazendo movimentações, se cacifando para também disputar a vice. Você não acha que quanto mais o PSB demorar em capturar o Alckmin, corre o risco de ficar de fora dessa vice? Travou? Ué, travou? Alô, governador. Travou um pouco, mas eu consigo compreender. Olha, se conseguíssemos trazer o Kassab, eu acho ótimo. Ótimo. Né? Me dou muito bem com o Kassab, acho que seria ótimo tê-lo também. Mas não creio que ele virá, não. Ele está firme na ideia de presidir o maior partido do país. Ele tem a presidência do Senado e, naturalmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é candidato à reeleição à presidência do Senado, o que é natural, né? Quem tem a presidência do Senado não é pouca coisa. O Kassab é um grande articulador e penso que, assim, as pessoas podem ter uma certa resistência à obviedade, mas eu não discuto muito com a obviedade, né? Hoje é dia, vai ter uma noite, amanhã cedo vai ser dia de novo. Na minha cabeça, o Lula escolheu o Alckmin. Algum pode gostar mais ou menos, enfim. Quando eu comecei a falar isso 2 anos atrás, eu acho que nem a mulher do Alckmin achava que era possível. Aliás, ninguém que eu conheci achava possível. Ninguém. Né? Sim, mas o PSB não vai trazer hoje já é um assunto o Alckmin? consolidado. Prego batido, ponta virada. Ou seja, o senhor está confirmando o que eu falei aqui mais cedo, né? PSB? Ou seja, essa chapa... Eu acho que o Alckmin, 99% virá para o PSB. Mas 99% de chance de ir para o PSB. Mas se for útil ele ir para algum lugar, ele é um homem mais amplo. Ele poderia estar no PSD, poderia. Né? Por exemplo, se o Kassab topa se você for governador pelo PSD de dado. Mas eu não topo mudar de partido, então não temos acordo, né? Quer dizer, no caso do Alckmin, eu não vejo assim grande dificuldade. Ele é muito simpático ao PV, né? Que é um partido muito simpático. O próprio Solidariedade, o Paulinho fez gestos importantes, mas acho que por vontade, pela relação que nós temos eu e ele, dificilmente ele não virá para o PSB. Nós temos uma história contada de muitas angústias passadas juntas, né? A passagem do Eduardo Campos falecendo, os gestos que ele fez conosco, a passagem 6 meses depois do filho dele falecendo, né, da nossa convivência, coisas muito marcantes na vida da gente. Para um homem tão recatado como ele, acho difícil ele não vir para o PSB. Perfeito. Temos aqui um comentário do Daniel Miage, dizendo: PSB do Paraná faz parte do governo Ratinho. Nós estamos com um delay. Casagrande... Hã? Sim. Delay. O Casagrande é antipetista. PSB de Minas é contra a federação. Como lidar com a sala do PSB, governador? E aí temos mais um superchat do Zé Prudente. Bom dia, que vão usar o Adélio vão, mas se dizia antigamente, jornal de ontem só serve para embrulhar peixe. Então, primeiro turno, Ciro, Moro e Dória desistidos, 313 deputados. Esse é o nosso otimista, o Zé Prudente, que está sempre aqui com a gente nas lives. Vamos à pergunta do Miage, que está lá de Tóquio, governador, nos assistindo, sobre essas resistências no PSB. Alô, governador?
Veja, a gente só faz coligação com quem tem diferença conosco, né? A federação é uma coligação mais duradoura, mas é com quem é diferente. Se a pessoa fosse muito parecida, estava afiliada no partido da gente. Então, naturalmente, internamente, tem várias circunstâncias diferentes. O Casagrande é do Espírito Santo. É um homem... nós somos 4, né? Os mais antigos do PSB. Casagrande, Hollenberg, eu e Beto Albuquerque. Nós éramos da juventude do PSB. Nós filiamos o doutor Arraes, para você ter uma ideia. Então, cada um de nós tem 40 anos, no mínimo, de partido. Então, é claro que a nossa opinião tem um peso. Casagrande não é contra o PT, teve no governo do PT, teve várias coisas com o PT. Casagrande está tentando sobreviver no Espírito Santo. Pega a pesquisa, acha que o quadro está muito anti-PT e fica na dúvida se o apoio ajuda ou não ajuda, né? Nós temos que convencê-lo e a vida exige sacrifícios. Quando o Eduardo Campos foi candidato a presidente, até internamente tinha divergências também. Olha, o Eduardo, o candidato, me atrapalha, porque, embora eu adoraria que o Eduardo fosse presidente, mas ele me atrapalha. E eu fiz uma opção. O Eduardo, e vamos fazer campanha, se me atrapalhar, azar, porque o principal não sou eu, o principal é o Eduardo, o principal era o Eduardo. Nesse momento, eu volto a falar para você, Renato e Sinara. Não é um momento qualquer. A divisão que nós estamos falando nós vamos continuar com o formato democrático ou se o Lula não ganhar, é provável que quem vai ganhar é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhar, evidentemente que a fórmula está dada, não precisa ser nenhuma mãe de Ná para adivinhar, há uma mudança na Constituição, uma maioria no Supremo, e alterará o formato de reeleição. Você poderá ser reeleito várias vezes. Já passou por muitas cabeças isso. Além dele poder fazer algumas reeleições depois, ele ainda tem diversos filhos, então dá para eleger pelo menos umas 6, 7 vezes. E aí meu neto, o Enzo, que tem 11 anos, ele não verá um outro nome na presidência da República que não seja esse. Então, se depender de mim, tudo vale, todos os sacrifícios valem pela garantia da democracia. Ponto. Governador, quando o senhor fez uma análise do cenário nacional, você colocou 2 possibilidades. Lula ou Bolsonaro. Você não falou de terceira via, né? Aí eu queria que o senhor falasse como tem visto essa questão dessa tentativa de construção de uma terceira via, inclusive passando não só pelo Moro ou pelo Ciro, mas também pelo seu desafeto João Dória, né, que está patinando nas pesquisas para a presidência da República. Governador? Bom, vamos aos fatos, né? Primeiro, assim, eu estou lhe ouvindo. Não, ninguém quer ser terceira via. Até o nome já está prejudicado, né? Todo mundo quer ser uma segunda via. A terceira via ninguém quer ser, porque a terceira via não vai para segundo turno, né? A pessoa quer ser a segunda via. Então... Epa. Caiu a conexão, acho que do... Agora caiu. Estava ruim, né? Está com um delay. Estava ruim. Quem sabe ele caindo, ele entra de novo, né? E aí, ao entrar de novo, a conexão melhora. Mas falou coisas importantes aqui, hein, gente? Deu certeza de que o Alckmin vai para o PSB. Deu certeza de que a chapa... Olha aí, ali. Desculpa, viu? Imagina, agora ficou melhor. Melhorou a conexão. Quando eu começo a falar sobre o Dória, já... cai a linha. O que acontece? Eu tenho dito que uma população gosta do Bolsonaro, outra gosta do Lula, mas umas não gostam. E só tem um homem que pode unir o Brasil, que é o Dória, porque 100% não gosta. Ele é unanimidade, ele consegue ser uma pessoa realmente... Acho que o Dória antipatizou demais. Ele era quem tinha mais potencial, porque é governador de São Paulo, tinha o potencial de poder crescer, mas tudo dele é fake,
ele parece um emoji, né? Nada parece sincero, tudo que ele fala parece falso. Até mesmo acertando na história da vacina, ele erra, entendeu? Porque parece que ele quer tirar proveito do assunto da vacina, né? Lembrando que a vacina, ele só mudou de posição depois que a vaca já tinha ido para o brejo, né? Porque no começo eles fizeram um carnaval aqui em São Paulo, convocaram a Ivete Sangalo, colocaram 3 milhões de pessoas em fevereiro, quando eu tinha falado para ele que, evidentemente, ia acontecer o que aconteceu, né? Então, ele errou bastante. Então, esse está fora, né? Esse está eliminado do Big Brother. O Dória vai ser candidato a governador de São Paulo. Com medo da situação, ele reflui, inventa lá uma desculpa de que é a federação e tal, porque aqui ele fica mais 8 meses no governo, não precisa passar o governo para a pessoa que ele não confia muito, que é o vice dele, né? E aí, aqui em São Paulo, ele tem um pouco mais chance do que nacionalmente. Porque quando você testa a pesquisa em São Paulo, ele tem números melhores do que tem nacionalmente, né? O Moro... Você acha que o Dória não sai candidato, então, a presidente? Não sai candidato. É mesmo, Márcio? Dória vai fazer o refluxo. Ele vai tentar sobreviver, né? Porque o Dória não quer ser candidato. O Dória não quer ser presidente, nem queria ser prefeito, nem governador. O Dória quer ser candidato. E o Dória é um produtor de eventos. Então, ele aprendeu que campanhas são eventos. É o que ele gosta de fazer. Ele não quer ser o prefeito, nem o governador, nem o presidente. Ele não tem paciência para isso, né? Já o Moro, claro, poderia ser um candidato, mas acho também que não vai ser candidato. O Moro vai tentar um mandato de deputado ou de senador, vai ser empurrado pela máquina lá do Podemos e vai garantir a imunidade. E ele precisa dessa imunidade. Acho que é isso que ele vai garantir. Eu diria perigoso, assim, o que teria... Enquanto o Bolsonaro conseguir manter esse percentual, e tem crescido, diga-se de passagem, né? Depois dos 200 para os 400, eu pego pelos números do Tarcísio aqui em São Paulo e verifico isso com muita clareza, né? O Tarcísio, candidato, é muito melhor candidato que o Bolsonaro. E São Paulo não é qualquer estado. Se a diferença aqui em São Paulo for 60-40, o candidato deles, significa 4 milhões de diferença. É difícil tirar 4 milhões no Brasil em qualquer lugar. É difícil, né? São Paulo, qualquer diferença de 10% é 2 milhões de votos. Então, eu diria que nós temos que torcer para o Bolsonaro continuar razoável, para ele poder ser assim, o mais forte candidato. E aí tem o Ciro, que tem a valentia, que é alguém que estaria preparado para o exercício da função, né? E talvez tenha feito, no início do processo, uma decisão meio óbvia. Naquele momento, o Lula não era candidato, nem podia ser. E aí fez um movimento mais duro para tentar buscar um pouco do espólio. E aí o Lula reaparece, né? E aí, naturalmente, ele ficou meio num discurso... Mas acho que ainda tem solução, né, da gente tentar, com o Ciro e com o Lupe e com todas as pessoas do PDT, criar esse campo aí da democracia. Já no outro campo, eu alerto que ainda tem um nome que não está jogando, mas jogará, que é o rapaz do Rio Grande do Sul, Leite, que é um nome diferente, jovem, aparentemente simpático nas grandes estruturas, né? É um bom nome. É isso que eu vejo. Mas a eleição está assim, quer dizer, você tem os dois grandes nomes e um provável segundo turno muitíssimo apertado, como aconteceu na Alemanha, Estados Unidos, Peru. Todas as últimas eleições foram por menos de 1%. Então, eu digo, quem tiver aí 1 milhão, 2 milhões de votos a mais, tem que ser tratado com um tapete vermelho, né? Porque... Pão de ló. Governador, me diga uma coisa.
Tem muita gente no PT que não gosta, torce o nariz para o Alckmin por conta das administrações dele aí em São Paulo. E eu sempre pergunto para as pessoas, será que o Alckmin não deu uma guinada para a esquerda? Alguém teve aqui e disse assim, eu acho que o Alckmin guinou para o centro. Qual é a sua percepção? Você falou que conhece ele há muito tempo. Você acha que nesse tempo que ele está longe do poder, ele se tornou mais progressista? Não. Eu acho que o Alckmin, ele é uma pessoa... o pai dele, que é a pessoa que ele admira, enfim, tinha uma visão mais socialista. O Alckmin é uma pessoa do interior, que a gente chamava antigamente do caipira, que era a pessoa que tinha assim... Havia um certo bullying, né, com esse mundo do interior, o caipira e tal. Hoje, o país, ser caipira é o cara que o agro é pop, o agro é top, o agro é tudo, né? O mundo agro é que vai bem, a música sertaneja é que é o sucesso. O Alckmin, ele é um homem que foi do MDB a vida inteira, quando foi prefeito, no tempo que em São Paulo era a Arena quem comandava, ele era MDB, eleito a primeira vez vereador e prefeito pelo MDB, faz medicina. E aí há um rompimento no MDB do grupo do Covas rompendo com o Quércia. E ele, sem titubear, é a 6ª ficha assinada pelo grupo do Covas, o que seria, digamos, a esquerda do MDB, a montagem original do PSDB. Então, quando houve o episódio da Dilma, que eu me recordo bem, injustamente colocaram o Alckmin nos episódios, o Alckmin lê em público um parecer do professor Elival contra a cassação da Dilma, né, contra, dentro ele é governador de São Paulo, né, por entender que aquilo não era a maneira mais correta. Mas, claro, as divergências locais, o Alckmin é sucessor do Covas, que faz um governo de tentativa de equilíbrio fiscal, de endurecimento daquelas linhas de orçamento. E isso enxuga a máquina. Ao enxugar as máquinas, você arruma muitas encrencas, em especial com o serviço público. O serviço público em São Paulo tem força, é denso, é bem preparado. E tem uma máquina sindical muito ligada à base do PT. Excelentes quadros. Há uma deputada estadual, Bebel, da POSP, que é minha amiga, uma grande figura, enfim. Então, aquela divergência normal. Ele sai do governo e agora o discurso para esse momento não é mais aquele, porque não há espaço para você fazer aquele ajuste fiscal com as pessoas na situação que estão vivendo nas ruas. São Paulo na capital tem 65 mil pessoas morando nas ruas. As pessoas estão comendo rato, né? O crescimento da venda de antidepressivo subiu 25% em um ano. É claro que tem alguma coisa errada, né? Nós estamos desanimados, nós estamos para baixo, nós precisamos voltar a ter esperança. Esperança não tem nada a ver com ajuste fiscal, enquadramento, esperança tem a ver com um sonho, com... Eu vou reportar um episódio no meu período de governo. Eu assumi e havia uma regra geral de não poder contratar mais servidor público, porque naquele período de abril até outubro não pode, dezembro. Aí eu vou visitar, aliás, meu irmão que é médico me questiona, porque estavam morrendo as crianças no interior de São Paulo com problema cardíaco, porque não tinha funcionário, não tinham 70 funcionários, não podia chamar os concursados do Hospital do Câncer em São Paulo. Digo, olha, isso não tem sentido, nós vamos deixar as crianças morrer nas UTIs, porque não tem 80 funcionários, manda chamar os funcionários, tal. Ah, mas a regra, não tem regra, a regra é a vida da criança, tal, e botamos para funcionar. Se você for seguir rigorosamente a regra, todos esses orçamentos que estão sendo feitos, de relator, emenda, tudo isso aí também não existia. É a política que tem que inventar um jeito de sair fora dessas amarras que nós mesmos colocamos. Claro que as regras precisam ser feitas, não dá para você desapropriar um terreno sem ter dinheiro para pagar, não dá para você criar mais dívida do que despesa, mas tudo isso é feito para um objetivo, que é o objetivo de que as pessoas vivam melhor. Não tem nenhum sentido a gente ficar juntando tudo para pagar juros de mercado, o mercado a 11%, você coloca
R$1 milhão e ganha R$10.000 por mês e a multidão passando fome. Quer dizer, então, está na cara que nós vamos ter que fazer alterações. E o Alckmin, de todos nós aqui, quem tem a vida, mas assim, muito disparadamente na frente da vida mais simplória e de hábitos mais simples que eu conheci na minha vida pessoal. Ele não é o político, ele é o ser humano com esse tipo de comportamento. Porque ele tem um voto de pobreza que é zero interesse por qualquer outra coisa a não ser a questão do serviço da vida pública. Ele diz que segue uma orientação que o pai deu de busca da eternidade, o que é lindo de ver. E aí tudo fica realmente pequeno perto de quem está em busca da eternidade, né? Ele é um homem, ele não é alguém com com o carisma que tem o Lula, claro, mas quando você faz uma coligação, é exatamente para buscar um público que não é o seu. Onde é que está o núcleo do eleitor mais Bolsonaro hoje? Nitidamente, né? Protestantes, quer dizer, igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais e neopentecostais. Policiais militares do Brasil. Não exército, aeronáutica, que é pequeno o número. Os oficiais são muito poucos. E grande parte deles são só praças. Mas polícias militares. O agronegócio. O interior de São Paulo. Maçonaria. Sul do país e centro-oeste. Aí está o núcleo. O núcleo. Então, se você pretende ganhar no primeiro turno, você tem que fazer movimentos para entrar num pedaço do eleitor do outro, e não no seu. Se eu vou fazer um discurso no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, pedindo voto para o Lula, é provável que eu vá ser aplaudido, claro. Eu quero ver quem é que vai conseguir fazer esse discurso, acertar e tirar um pedacinho dentro de uma corporação da Polícia Militar, dentro da maçonaria. Onde eu estou falando, eu tenho os números. Pode acreditar, é 80%, 90% do Bolsonaro. Quem é que vai fazer essa entrada para furar um pedaço desse eleitor? Para esclarecer esse eleitor? Quando eu entrei aqui agora, Sinara, estava ouvindo você falar. Mas se ele fala mal do Nordeste e tal, como é que a pessoa vota? Né? Como é que vota? Está faltando alguém conseguir uma linguagem. Eu estava ontem à noite assistindo. Esse ano nós vamos iniciar a comemoração dos 100 anos do nascimento do Ariano Suassuna, nosso presidente, Ariano. Então, vamos fazer lá em Paraty o início das comemorações e vamos refazer o julgamento do João Grilo. Né? O João Grilo da Compadecida. Vamos refazer o julgamento. A Bolo. O Kassab concordou em ser jurado, o Boulos... vou convidar outras pessoas, enfim, para serem jurados, vão colocar um advogado. Vai convidar o Haddad. Ele aprontava umas coisinhas ali e tal. Pode. Vou convidar o Haddad, é bom o Haddad também. Para ele, enfim, serem jurados, porque é um pouco do que nós estamos em busca aqui. Nós estamos em busca do seguinte: quando chegou no limite ali, já tinham ido todos, porque o João Grilo empurra, o padre e o bispo, não sei se vocês se lembram, ele empurra para o purgatório, porque ele não queria deixar ir para o inferno. Mas, na verdade, ele empurrou numa estratégia, porque aí lotou a vaga do purgatório. E aí Deus fala, e agora, João? Você vai ter que ir para o inferno, porque absolver eu não posso. Aí, como ele tinha invocado a Nossa Senhora, a Compadecida, aí então a Fernanda Montenegro fala, olha, a única solução, meu filho, é você mandar ele de volta. Você tem que mandar ele de volta, né? Porque aí não precisa continuar o julgamento. Né? E aí ele volta, vivo. Né? Ele, na verdade, ele ressuscita, vamos dizer assim. Né? Nós precisamos juntar as nossas partes e ressuscitar o lado que nos juntou há muito tempo. Né? Eu dizia há pouco, 40 anos atrás, eu estava com um grupo de estudantes aqui da Faculdade Católica de Santos. Nós fomos no velório, foi onde eu encontrei o Alckmin ontem, o velório de um ex-deputado amigo meu. Deixa eu fazer E eu, há 40 anos atrás, eu fui fazer campanha com a minha esposa e mais vários jovens na Bolívia, o Hordon Pando contra o Hugo Banzer. Nós tínhamos o governo socialista lá, e eu fui fazer campanha na Bolívia. E 40 anos depois eu voltei, aliás, 38, né? Há 2 anos atrás eu voltei, quando eu perdi a eleição, eu e a Lúcia voltamos lá para Machu Picchu e fomos no Peru, mas passamos pela Bolívia.
era outro país. Tudo que eu vi no meu tempo já não tem mais. Praticamente só circula moeda dólar. A música que eu me apaixonei na época, ninguém mais toca. Só se toca música americana. O formato da América do Sul foi tomado. Isso não é uma coisinha simples, né? O único país da América do Sul que tem capacidade de tamanho para imprimir resistências reais é o Brasil. Nós temos que ter alguém no Brasil que tenha altura, altitude, para influenciar no mundo todo em outras coisas. Estão vendo aí o conflito agora recente da Rússia, da Ucrânia e tantos outros aí que a gente estava lendo esses dias que ainda na Índia ainda matam 20 mil mulheres por ano porque os maridos delas morrem. O marido dela morre, então ela é morta porque ela dá azar. Um país desse tamanho, com essa importância, ainda tem esse grau de atraso. Então, deixa eu subir aqui. O Lula representa muito mais do que uma coisa aqui local. Governador, vou subir para fazer uma transição, para lhe saudar, para lhe cumprimentar o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que participará dessa segunda parte do programa com a gente. Ele já está ali. Edinho, suba na jangada, que dá um oi, dá um salve para o governador e pré-candidato ao governo do estado, Márcio França. Muito boa tarde, Rovai, Sinara. E uma alegria imensa encontrar o Márcio aqui. Ele sabe do respeito que eu tenho por ele, de uma relação política que nós temos já de longa data, e para mim é uma honra compartilhar com ele aqui esse espaço. Muito obrigado, Rovai, pela oportunidade. Imagina. Márcio, queria, antes de você ir embora para uma última fala, tem uma preocupação do petismo em geral, o Edinho deve saber disso, é o seguinte: se essa aliança com o Alckmin significaria reduzir o programa. Então vai privatizar, porque o PSDB era a favor da privatização, então não vai ter vai ter corte de gastos, vai manter o teto, isso está sendo discutido, esse programa está sendo discutido com o PSB, Márcio, e aí Edinho fica à vontade para fazer pergunta, dialogar, e aí o Márcio depois se despede, a gente fica com o Edinho, porque o Edinho vai falar aqui do Uber de Araraquara, rapaz! Grande ideia, Edinho. Grande Bibi. Ideia. Adorei também. Aliás, eu falei há pouco para uma jornalista que me entrevistou de um pessoal de mercado financeiro, que o pavor deles é falar em mudança na reforma trabalhista e tal. Eu digo, o maior empregador do Brasil hoje são os aplicativos, né, e os Ubers da vida. Mas acontece que todo dia tem uma sequência grande de acidentes, e quando a pessoa tem um acidente, ela vai cair no sistema da Previdência que os outros pagam, que todo mundo paga, e que eles não pagam. Então, é claro que alguma coisa está errada, nós precisamos criar algum mecanismo, né? Nós não temos esses mecanismos. Uma ideia como do Edinho é sensacional. Mas, com relação à questão do programa, eu acho que aí você foi muito feliz, Rovai. Eu me recordo da Gleice, que vocês têm uma grande presidente. A Gleice foi muito objetiva, desde o início, em falar o seguinte: olha, o nome, quem vai ser, quem não vai ser, não é tão relevante quanto a aceitação desta visão que nós vamos ter. Algumas coisas vamos ter que alterar nas regras de hoje, né? Porque não dá para você fazer alterações. Você pega um país com tudo engessado, com todas as regras constitucionais, com todos os tetos pré-estabelecidos, e aí você mata o sujeito lá na raiz, vamos dizer assim. Agora, eu disse a ela, e vou dizer a vocês, quem convive com o Lula sabe que ele é muito habilidoso para ficar nessas amarras. Ele pode, eventualmente, e eu acho que ele deve fazer isso, consultar naturalmente vice, ouvir pessoas, mas se tem uma coisa que ele é um sujeito com uma audição para ouvir muito, muito ávida, né? Eu diria que se todos nós fôssemos animais, cada um tem uma espécie, um é um águia, o outro é um não sei o que lá e tal, o Lula é uma lebre. Ele não tem uma autodefesa muito dura, assim, não tem um dente ou um chifre, mas ele tem ouvidos muito grandes, ele capta muito à distância movimentos que estão chegando, muito antecipadamente, né?
E isso foi assim que ele sobreviveu ao longo dos anos, né? E ele sabe que nós vamos precisar encontrar uma nova fórmula aí para algumas coisas, dentre elas esse do teto de gasto. Mutatis mutante, ainda mal comparando, mas o Bolsonaro acabou de mudar o teto de gasto. Aprovou no Congresso e furou o teto todo com emendas para deputados. Ora, se eles inventam uma solução para essas coisas, invente uma solução para a população sair da necessidade maior nesse momento. Essas filas de gente sem poder comprar o remédio, essas filas de pessoas desempregadas, esses meninos sem esperança. Isso que parece que é impossível, mas não é. Quer dizer, então, se isso está devolvido, fura-se qualquer coisa necessária para isso. Depois a gente recoloca de volta num padrão, mas é muito importante a criatividade. E aí sim, quanto mais ampla for a vitória, mais fácil será o governo. Muito bem, eu queria agradecer ao Márcio França. Antes de ele sair, ler um superchat. Márcio França está certo, a federação em todos os estados deve levar em consideração as pesquisas para escolher os candidatos dos estados. E dizer aqui, Márcio, que o nosso desenhista autista, o João Pedro, está dizendo que fez um desenho para o senhor há um tempo atrás, que mandou, mandando um grande abraço, dizendo que ele está famoso no mundo inteiro. E eu sou testemunha que o João Pedro está famoso no mundo inteiro. Mais um superchat, não existe ninguém comparável a Lula. Está autorizado a mandar superchat, inclusive, né? Ele conhece o país e o povo também. França, obrigado. Volte sempre, as portas estão abertas e convença, já que você é amigão lá dele, convença o Geraldo Alckmin a vir aqui bater um papo conosco. Está na hora dele falar. Já pedi também. Não é? Aí a gente repete a dose, eu e Sinara, para bater um papo com ele. Um abraço, viu? Saúde. Obrigada. Valeu.